que o Espírito Santo, esse Espírito de poder, esse Espírito que nos tirou das trevas e nos trouxe para o mundo da luz, esteja em nosso coração e nos conduza hoje e sempre. Amém. Irmãos, quero que vocês façam de conta que esse objeto que eu tenho na mão é a coisa mais preciosa que vocês têm na vida. Ele é um objeto que para vocês tem um valor imensurável. Vocês não têm nem condições de colocar preço. Se alguém dissesse, me põe o preço nesse objeto, vocês diriam, não tem preço, ele não é para comercializar. Mas esse objeto, ele pode ser qualquer coisa na sua vida. Pode ser a sua própria vida. Pode ser o seu filho, sua filha. Pode ser alguma outra coisa que para você de fato é extremamente importante. Mas pode ser também o seu amor. Pode ser aquele amor que você tem lá no seu coração. E eu ia pegar pessoas aqui para responder, mas prefiro lançar as perguntas para todos, para não expor ninguém. Mas eu pergunto para cada um de vocês, a quem você daria esse objeto? A quem você dedicaria ele? A quem você teria coragem de pegar e entregar na mão da pessoa? Essa é a primeira pergunta. Você talvez pensou, eu colocaria na mão da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, enfim, do meu pai, da minha mãe. Você já pensou, talvez, na possibilidade de dar para uma outra pessoa que nada tem a ver contigo, que você nem conhece? Você teria coragem de dar esse objeto? Nós queremos pensar agora exclusivamente na questão do amor. Faz de conta que esse objeto, então, é o seu amor, é aquilo que você tem lá no seu coração e que você vai dedicar a uma pessoa. Quando se ama alguém, você dedica a ela tempo, você não se importa se você tiver que largar o seu trabalho, se você tiver que largar o seu sono para ir atendê-la. Porque você tem um apego especial, você está dedicando, você está entregando para aquela pessoa um objeto incalculável em seu valor. Sabemos que quantas vezes na sua vida você já dedicou isso para uma pessoa, só que essa pessoa não correspondeu com o seu amor. Não estou falando só numa relação de homem e mulher, mas eu estou falando nas relações pessoais. Você dedica o seu amor a uma pessoa, mas nem sempre esse amor é correspondido. Aquilo que você esperava receber em troca, ela dedica para outra pessoa. Esquece de você. Vamos pensar um pouco mais na relação de família. Penso que irá trazer a ideia muito mais perto e vai fazer muito mais sentido quando a gente pensa naquelas pessoas mais próximas de nós. Os pais amam os seus filhos, e aqui quando eu falo isso, só quem é pai aqui dentro e mãe vai saber de que amor que nós estamos falando. Os filhos, a gente entende, eles ainda não sentiram isso, eles ainda não sabem o que é isso, mas os pais sabem. Quando
cuidou do seu filho? Quantos anos você cuidou do seu filho? O quanto você trabalhou para cuidar dele, para que nada lhe faltasse? Quantas vezes você chorou pelo seu filho? Quantas vezes você foi capaz de pedir, de se humilhar diante de outras pessoas em favor do seu filho? Esse sentimento somente é possível de entender quem é pai e quem é mãe. No entanto, o amor dedicado aos filhos talvez não seja correspondido. Depois que crescem, eles viram as costas aos seus pais. E cansamos de ver isso. Temos muitos exemplos de filhos que viram as costas aos seus progenitores. Então, o amor que o filho recebeu, ele vai dedicar a outra coisa, ou ele vai dar a uma pessoa. E muitas vezes nós vemos que os amigos passam a ter mais valor do que o pai. Às vezes até um amigo de internet, com o qual nunca sentou pessoalmente e conversou, mas ele passa a ter mais valor do que aquilo que o pai fala. Aí o pai, ele fez de tudo para conduzir o filho, mas o filho desprezou. Às vezes, dá aquele amor até mesmo para os companheiros de cachaça, de futebol, de churrasco, aqueles que se encontram só para farra, mas quando a coisa aperta para o seu lado, onde eles estão? Me respondam. Onde ficam esses companheiros? Eu nem vou chamar de amigo, eu vou chamar de companheiro de cachaça, companheiro de pesca, companheiro de futebol, mas quando a coisa aperta, onde eles estão? Pensemos sobre isso. Muitos não vão amar seus pais até a morte. Muitos vão abandoná-los. Eu não estou entrando no mérito do que o pai ou do que a mãe fez, mas eu estou falando de um amor que a Bíblia nos apresenta. O nosso texto de hoje é o texto de 1 João 2, 15 a 17. Se alguém quiser acompanhar a leitura, nós estamos seguindo as reflexões desse texto. Ali diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há nele ou no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O amor é tão nobre que lá em 1 Coríntios ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Sabemos também por que esse sentimento, ele é uma emoção, um sentimento, como quiser entender, ele é tão nobre, porque Deus é amor. Eu não estou tratando de um amor interesseiro, mas eu estou tratando do puro e verdadeiro amor, daquele que procede do coração de Deus. Deus é amor, afirma a Escritura. E o amor estará presente eternamente. É uma emoção, um sentimento que vai nos acompanhar depois da morte, diante do trono celeste. O amor, ele é um dom de Deus. Deus, com essa coisa tão preciosa, ele entregou
para nós, os seus filhos, aqui no mundo, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não sendo dignos disso, mas Ele nos deu algo extremamente precioso e poderoso. Se o verdadeiro amor vem de Deus, então nós compreendemos o pedido que Ele nos faz. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aqui não se trata desse mundo visível apenas que nós vivemos, mas ele está tratando do mundo das trevas, do mundo do diabo. Ele está tratando daquele mundo de idolatria, do mundo de amar o mundo, Satanás, que é o pai da mentira. Ele está tratando do mundo da ganância, da prostituição, da hipocrisia, do roubo, do assassinato, do ódio, do engano, do dinheiro fácil, daquele dinheiro que você tem, mas nem todo o dinheiro que a gente pode ter pode ser abençoado por Deus. Cuidado com aquele negócio de passar a perna nos outros, enganar os outros para ganhar mais dinheiro e dizer que isso é bênção de Deus. Isso é mentira. Nós não podemos tornar Deus cúmplice do nosso pecado. Se eu ganhei de forma injusta, esse dinheiro não é abençoado. O texto, então, ele usa o termo concupiscência. Eu sei que é um termo difícil para vocês, mas no final é só o desejo, tá? Mas nem sempre se trata de um desejo ruim, de um desejo pelo pecado, de amar o Satanás e as trevas, mas se trata de um desejo também de amar a Deus. É de uma emoção profunda e forte que todos nós já sentimos no coração. Então esse termo, que é meio complicado, ele só tem o sentido de dizer é um forte desejo que nós sentimos em nosso coração. O versículo 17 então fala: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, quer dizer, os desejos dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Está tratando desse desejo, de um desejo pecaminoso, de um desejo que nos afasta de Deus. Os desejos pelas coisas da carne. Cuidado, nós temos que cuidar como cristãos com certas situações em que nós expomos a nossa carne. Ou achar que está tudo certo, podemos nos vestir de qualquer maneira, que está tudo certo, ou não nos vestir. Cuidado. Os desejos da sua carne nem sempre acompanham os desejos de Deus. Ele fala dos desejos dos olhos, quer dizer, os olhos, eles ficam tão encantados com as coisas do mundo, com as coisas materiais, que esquecemos de olhar para cima, que esquecemos de olhar para aquilo que o Salvador fez, de olhar para Jesus. E esse olhar também tem o sentido de crer em Cristo. E o desejo pela soberba da vida, depositar nos bens materiais que nós possuímos o nosso coração e a confiança de que eles nos trarão algo que permanecerá eternamente. E aqui eu quero explicar um versículo que nem sempre é bem compreendido. Maldito o homem que confia no homem. Esse versículo, ele não está dizendo que eu não posso entregar um objeto precioso que me pertence ao Van Doren, que eu não posso confiar nele um objeto aqui desse mundo.
Não é isso, não é essa confiança de que ele me traiu, daí a gente diz, maldito o homem que confia no homem, né? Mas aquele versículo está tratando de você depositar o que você tem de mais precioso em algo que não te traz nada depois da morte. Nada. É ilusão achar que um homem, seja ele poderoso, bonito, forte, rico, seja lá como for, que ele vai nos trazer alguma segurança. O que o mundo das trevas, o que Satanás e a morte oferecem a ti. Pensa. O que nós estamos vendo nesse mundo com todas as suas ofertas, o que isso está te trazendo? Está te trazendo é desgraça. Coração perturbado diante de Deus. Está te trazendo preocupação. Não consegue dormir às vezes, por quê? Porque essas coisas do inferno estão te perturbando. A única coisa que isso traz é sofrimento, causa divisão. Eles nunca nos amaram. O mundo não te ama. Tira isso da cabeça. Satanás não te ama, por mais coisa que ele te ofereça, ele não te ama. Vocês acham que a morte como nosso inimigo? A morte vai me trazer uma coisa boa. O que desejam são apenas coisas que ferem a palavra de Deus e tentam de todas as formas afastar o próprio povo de Deus, Então abrem os olhos. Não se iludam com as coisas do mundo, isso é besteira. O perigo de amar o mundo está no versículo 15. Na segunda parte ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmão, se você quiser perder o amor do Pai, que é extremamente precioso, ame o mundo. Porque daí você não tem o amor do Pai. E nós ficamos aí admirados e apavorados com muitas coisas que estão acontecendo ali fora. E nos causa espanto. Eu nem sei por que às vezes a gente se espanta tanto, né? Porque o que vamos esperar de alguém que não tem o amor do Pai? O que você espera de alguém que não tem o amor de Deus na sua vida? Não podemos esperar muita coisa, ou nada. Então, o que estamos vendo aí não passa de ilusões do mundo. Se isso acontecer, irmãos, de você perder o amor do Pai, volte urgente para Deus. É tremendamente triste perder o amor do Pai. Eu não quero perder o amor do Pai. Posso perder tudo nessa vida, menos o amor do Pai. Ele também dá a razão por que não amar o mundo, e ele afirma, ora, o mundo passa bem como com a sua concupiscência, quer dizer, com o seu desejo. Esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, ele vai passar. Ele vai passar. Uma das frases que eu tenho ouvido bastante nos últimos tempos, eu acho que vocês também, é aquela frase, como o tempo está passando, né? Depressa. Eu estou envelhecendo. O corpo já não é mais o mesmo de 30 anos atrás. A gente sente. Os idosos podem falar ainda com mais propriedade. É sinal que esse mundo está passando para você, para mim.
Nós estamos envelhecendo, o nosso corpo está se acabando. Ele vai acabar em pó. Em muito breve. Pode ser essa semana. Ele vai acabar. Se Cristo não voltar antes. Então, Deus diz, eu te dei o que é de mais precioso, eu quero de volta. Eu quero de volta. Não entregue para o mundo, para o diabo, para Satanás, para a morte, para qualquer... Não entregue o que você ganhou de mais precioso de Deus, o seu amor. Deus não quer que demos o seu amor. E quando a gente começa a ser idólatra, quando a gente começa a defender coisas que são contrárias à palavra de Deus, quando a gente começa a defender o pecado, isso é sinal já, tá? De que o amor do Pai não está mais nele. Então, cuidado. Deus espera sim receber o amor que Ele nos dá. Ele quer de volta. Se queremos demonstrar o nosso amor ao Pai Celeste, a receita está bem no finalzinho do versículo 17. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quer viver eternamente? Você quer estar com Deus lá no céu eternamente, diante do seu trono? Você quer estar louvando, bendizendo, servindo esse Deus em plena alegria e satisfação? Ele diz, faz a vontade do Pai. Mas vamos lá, vamos entender o que é a vontade do Pai então. A vontade do Pai é que acima de tudo, você creia em Cristo. Essa é a primeira e a grande vontade do Pai. Por isso que Jesus foi enviado. Um grande presente, uma coisa preciosa que Ele nos deu e que muitas vezes se dão aos cães, se joga fora. Então a primeira vontade do Pai é: ame ao Senhor, creia em Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o teu Salvador. Ele foi o único capaz de derramar o sangue e suportar tudo por mim e por vocês. Fazer a vontade do Pai significa sentir pesar no coração pelo pecado. O coração tem que arder, o coração tem que queimar, o coração tem que sangrar pelos pecados cometidos. Tirem a ideia de que o pecado do cristão é menos perigoso do que o de um não cristão. Tirem isso da ideia, porque senão vocês vão para o inferno. O pecado que eu pratico como cristão, ele tem o mesmo peso do que aquele que não crê em Cristo. Então eu também preciso me arrepender dele e voltar sinceramente para Jesus. Fazer a vontade do Pai significa confiar que pela graça de Deus em Cristo, Ele nos dá o perdão. O perdão é um presente. Então receba esse presente de Deus. Receba o seu perdão, abrace Ele, acolha Ele no seu coração, viva feliz. Nada melhor para nós do que viver com um coração alegre, crendo que somos perdoados. Fazer a vontade do Pai é lutar, é ter o desejo de mudar de vida e lutar contra o pecado. Nem sempre vencemos, mas temos que lutar. Não dizer, eu sou pecador, então está tudo certo. Não, lute contra. Tem o desejo de roubar, lute para não roubar. Tem o desejo de ficar com várias mulheres ou vários homens, lute contra. É isso que significa usar o corpo para a honra e glória do Senhor.
Não é satisfazer os desejos e achar que está glorificando a Deus. É ser consagrado ao Senhor. Fazer a vontade do Pai. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Ele quer o que você tem de melhor. Consagre ao Senhor. Dê a Ele. E você vai viver feliz. Tenho certeza. Nenhum cristão consagrado vai ser infeliz. Vai ser feliz na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que esse caminho é fácil, e nem a Bíblia diz que esse caminho é fácil. Porém é leve. É leve. Porque quem tem esse perdão de Deus sente o quanto a vida é leve. Eu tenho tudo. Eu tenho Cristo, tenho perdão, tenho alegria plena na vida. Que tenhamos sempre, irmãos, em nosso coração, o desejo, o forte desejo de fazer a vontade do Pai. Pois assim, nós vamos permanecer eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.